Nessa nossa segunda aula sobre a transpiração, nós vamos falar sobre a importância da transpiração para as plantas. Por que é importante a planta transpirar? Qual que é a consequência que a transpiração traz para as plantas? Qual que é o benefício que a transpiração traz para as plantas? E é isso que nós vamos entender agora. A primeira importância da transpiração para as plantas é que é pela transpiração que acontece o principal mecanismo de ascensão de água nas plantas, através do xilema. E nós vamos entender esse processo com muito mais detalhes quando a gente falar mais para frente sobre o xilema. Mas por enquanto eu quero chamar a atenção apenas sobre o seguinte, que é através da transpiração que vai ser gerado uma pressão negativa no xilema, também conhecido como tensão, e essa tensão que vai ser responsável pela ascensão de água no contínuo solo, planta, atmosfera. Aqui está mostrando uma representação do processo de ascensão de água nas plantas. Por que a água sobe? Porque ela segue um gradiente decrescente de potencial hídrico. O potencial hídrico no caule é menor do que o potencial hídrico nas raízes, por isso a água sobe. O potencial hídrico nas folhas é menor do que o potencial hídrico no caule, por isso a água vai do caule até as folhas. E o potencial hídrico da atmosfera é menor que o potencial hídrico das folhas, por isso que a água sai, seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. Mas em essência o que vai acontecer, que vai gerar esse processo, que nós vamos entender quando a gente falar sobre os mecanismos de ascensão de água através do xilema, é porque aqui na folha é gerado uma tensão, uma pressão negativa. É como se a folha fosse uma seringa, metaforicamente falando, em que eu agora, puxando o êmbolo, eu gero um vácuo ali dentro. Aquele vácuo, na verdade, é uma pressão negativa, então ela succiona tudo que está fora da seringa para dentro da seringa. Se tiver em contato com a água, vai entrar água. Se tiver em contato com o ar, vai entrar o ar. E neste caso, o mecanismo em si é muito semelhante. Vai haver uma pressão negativa oriunda aqui nas folhas que vai succionar essa água até a parte superior. Mas nós vamos ver isso em detalhe nas nossas próximas aulas sobre xilema. E uma segunda razão pelo qual ele é importante é porque está diretamente envolvido no resfriamento foliar. Isso está relacionado com uma característica, com uma propriedade físico-química da água, que ela apresenta um elevado calor latente de vaporização. E o que é isso? É que a água, para passar do estado líquido para o estado gasoso, ela vai consumir muita energia. E o que é calor latente? Essa quantidade de energia em que você consome para fazer essa passagem de uma fase até a outra. Então ela gasta muita energia para sair da fase líquida para a fase gasosa. E por que ela gasta energia toda? Para quebrar as pontes de hidrogênio. Lembre-se que uma molécula de água é uma molécula muito pequena e ela forma interações com outras moléculas de água através de pontes de hidrogênio em grande quantidade. E para quebrar essas pontes de hidrogênio, ela gasta energia. E esse elevado calor latente de vaporização significa que ela está gastando muita energia para quebrar essa ponte de hidrogênio sem que haja um aumento de temperatura propriamente dito. E o que isso faz? Ele ajuda na dissipação do excesso de energia. A folha está exposta ao sol e essa energia que ela capta do sol vai ser utilizada em outros processos, como por exemplo a fotossíntese, mas ela também vai levar a um aquecimento foliar. E excesso de temperatura traz problemas para as plantas, traz problemas para os animais, traz problemas para todos. E uma das formas que a planta tem, como ela não tem como sair daquele local onde é que ela está exposta àquele sol todo, ela não tem como se movimentar para a sombra, não tem como abrir um guarda-chuva, não tem como fazer nada. O que ela tem que fazer? Desenvolver mecanismos para dissipar esse excesso de energia. Um desses mecanismos é fazer com que haja o processo da transpiração. E ela fazendo a transpiração, ela vai consumir uma boa parte dessa energia para converter a água da forma líquida para a forma gasosa, e essa energia então vai ser dissipada nesse processo. Existem outras formas de dissipação que nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, mas nós vamos ver isso mais para frente. Então essa característica físico-química das moléculas de água, que tem um elevado calor latente de vaporização, ajuda a dissipar esse excesso de energia. E a transpiração, para a gente terminar essa aula, ela na verdade é um fenômeno e ela também é um processo. O que isso quer dizer?
Fenômeno porque é um processo físico. Evaporação de água é um processo físico, é um fenômeno físico, mas é também um processo fisiológico. Por quê? Porque ela participa diretamente de mecanismos importantes para a planta, como, por exemplo, auxiliar na ascensão de água pelas plantas e também auxiliar no processo de resfriamento foliar. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até a próxima!